Boa tarde. Quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024. Mês 10, próximos do encerramento do ano 2024. Estamos a galope, estamos numa velocidade de cruzeiro. Daqui a pouco, quando prestarmos atenção, quando olharmos a nossa volta, já estaremos a pisar 2025. Olha, eu ouvi uma frase que despertou em mim a atenção. O mundo é para os fortes e a salvação para aqueles que têm fé. Uau! O mundo é para os fortes. Estar vivo neste mundo é um exercício que requer determinação, particularidade, já explico porquê, e muita garra. Estar neste mundo é integrar todo um processo da luta pela sobrevivência. Quer seja um empresário, um trabalhador comum, não importa. Aliás, logo a partir dos primeiros momentos em que estamos nesta terra, começa a nossa luta pela sobrevivência. Dizem especialistas que quando um bebê vem a este mundo, se ele não abrir a boca para chorar, o médico pega pelos pés e pá, nas costas do bebê, para que ele dê o primeiro grito, por só assim que ele põe o ar lá dentro, primeira batalha. Aliás, você sabia que no processo da fecundação do ovo, no ventre de uma mulher, há uma aldeia a correr em direção ao ovo? Sabia disso? E você entrou, deixou para trás uma aldeia. 9.000, ou mais do que isso, espermatozoides ficaram atrás. Você entrou, você venceu a corrida, você deixou para trás uma aldeia e entrou. Agora que está aqui no mundo, ouça, meu amigo, será que as circunstâncias vão vergá-lo? Agora que está no mundo, com o ar que respira, com o sol que o ilumina todos os dias, com o verde à sua volta, com tudo isso, ferramentas que Deus colocou diante de si para vencer neste mundo. Termino com este incentivo, esta nota. Nós temos aqui, nas nossas mãos, a chave para o sucesso. Ninguém, ouça o que eu vou dizer, ninguém vai fazer o seu sucesso. Ninguém o vai substituir na busca pelo sucesso. O seu sucesso depende de si. Vamos para as notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Um suposto ex-funcionário de Elisal acusa a entidade de não honrar os compromissos relativamente à sua pensão de reforma. Detidos no Bié, cidadãos acusados pela morte de 7 pessoas na zona do Coimba. Aqui, os factos fazem eco. Ora, muito bem, vamos ao trânsito e vai juntar-se já a nós o professor Júlio Quental, ele que é especialista em segurança rodoviária. Temos a imagem que nos chega da província de Benguela. Benguela, Patalhanga, Ovendati, Chihuahua. Oh, Benguela, Yangue. Aqui temos então a Cruz Vermelha, a rotunda da Cruz Vermelha. Professor, boa tarde, seja bem-vindo, professor Júlio Quental. Obrigado, Márcio Santos. Permita-me endereçar a todos os nossos caríssimos espectadores aquele abraço efusivo que caracteriza o Ecos e Factos, Mário. Razões laborais e também de saúde impediram-me de estar presente em outras edições, mas aqui estamos, porque o bom Deus, o Senhor Jeová, assim o permitiu, Mário. Aqui estamos. Muito bem. Olha, aquele ponto habitual em Benguela, né? Nas imediações da Cruz Vermelha. Repara, estes condutores tiveram o discernimento de imobilizarem-se e deixar com que os peões passassem. Isto porquê? Porque na consciência deles, eles lembram de que haviam aqui marcas rodoviárias que legitimavam o atravessamento de peões. Neste momento, as marcas esfumaram-se, não estão presentes nos gráficos verticais que indicam a necessidade ou a obrigatoriedade de
a afrouxar-se da passagem aos peões, então há uns que param e outros que não. Aqui a nota é, as autoridades tudo devem fazer para repor a marca rodoviária e o sinal gráfico vertical correspondente para legitimar o atravessamento de peões aqui. Urge, é imperativo que isso ocorra, Mário. Muito bem. Benguela, certamente continuaremos na maravilhosa cidade de Benguela, a cidade dos poetas, das acácias rubras. Podemos ir para um outro ponto ainda em Benguela? Quem é que está na sala de operações do CISP? Mateus Mboio. Uau, muito obrigado, Mateus. Vamos continuar em Benguela? Vamos sim, agora estamos no Lubito, não é? Pois, Mário. Rotunda do mercado africano. Corretíssimo. Agora, esta algazarra aqui, Mário, é que não dá, quer dizer, não é uma boa nota. Portanto, esse espaço para vender ou usado que é para venda aqui, no espaço público e rodoviário, não é o mais adequado. Portanto, do ponto de vista da transitabilidade de veículos, faz-se de forma fluida, não há aquele trânsito condensado, mas há então a presença aqui das vendedeiras e vendedores que vão trazer consigo os compradores, vai trazer consigo os motociclistas que vão fazer aqui manobras irregulares e tudo isso vai criar o caos onde, Mário, no espaço rodoviário. Professor, o Mateus está a mudar, olha, está a fazer uma panorâmica para a esquerda. Eu queria que o Mateus nos desse outra vez a imagem. Mário, o Mateus, se calhar, nos trouxe para aqui para realçar que temos os sinais que indicam a existência de passagem que é para peões, todavia não temos as marcas rodoviárias. A doutrina rodoviária estabelece que os sinais gráficos verticais que indicam a existência de passagem para peões devem ser complementados pelas respectivas marcas rodoviárias. Então percebe-se, Mário. Muito bem. Há bocadinho, obrigado, Mateus. Há bocadinho eu vi uma viatura que desceu, como está a descer aquela motorizada, é um ponto de retorno. Correto. E ele devia ir para a direita em direção à refinaria. Correto. Mas ele faz a manobra inversa e vem por aqui. Corretíssimo. Mário, portanto, este retorno, certo? A característica e a configuração do retorno indica que quem fizer o retorno ali deve aqui neste ponto vir aqui para a direita. Tem de continuar até a refinaria. Corretíssimo. Quem quiser entrar para a rotunda e seguir aqui, que é para este ponto, deve dirigir-se para esta via, Mário, entrar para a rotunda, cumprir com as normas estabelecidas nos termos da linha C do artigo 31º, que diz que nas rotundas quem for a entrar perde prioridade e depois fazer este caminho, certo, Mário? Certo. Portanto, é o tal problema de as pessoas se posicionarem de forma incorreta, a inobservância das normas rodoviárias. Outro sim, Mário, também percebe-se a exiguidade, não, a inexistência factual de quê? Das marcas rodoviárias. Olha aqui esta maneira. Certo. Mário, o Estado angolano deve tomar uma atitude e de uma vez por todas dizer alto lá, assumir o facto de que grande parte, mais de 50% da circulação rodoviária, certo? Ou da mobilidade é feita por motociclistas. Temos que tomar atitudes visando disciplinar a circulação de motociclos ou de veículos de duas rodas. Pai. Certo. Porque há aqui uma anarquia e eu já que sugerir, e permitam, Mário, que a forma como estão a ser concedidas as licenças para conduzir veículos de duas ou três rodas é irregular, viola os preceitos do artigo 124 do Código de Estrada, do artigo 119 do Código de Estrada e violam os preceitos do Decreto Presidencial 203/16, que... Olha, Mário, olha aqui. Assumir o passeio. Mário, quer dizer, mas o que é que se passa com as pessoas? Este espaço, Mário, não é um espaço para colocar veículos. Temos três viaturas, não é? Mário. Aí temos três. Dá a impressão que o permissivismo é tal. As pessoas partiram do princípio de que quer dizer, não são alvo daquilo que está legislado e fazem o que bem lhes apetece, Mário. Mateus, podemos ir para um outro ponto? Vamos continuar em Benguela ou vamos para Huila? Mateus, muito obrigado. Hoje foi espetacular. O Mateus hoje levou-nos até o interior da Angola, né? Fomos até Benguela, Lubito, 11 de novembro. Sabe onde é que é? É, Mário. Cidade Vida. Corretíssimo. O Ambo, nosso Ambo. Corretíssimo, Mário. Nas imediações do governo provincial. Corretíssimo, Mário. E aqui, Mário, é o seguinte, em Luanda,
por diversas razões, estão a ser colocadas, estão a ser reavivadas marcas rodoviárias. E só para dizer aqui porquê, Mário, porque repara aqui, percebe-se aqui as raias, obrigado, mas raias oblíquas esfumaram-se. Essas raias oblíquas, elas são de importância capital a sua colocação no espaço rodoviário. E repare-se que estão a esfumar-se. Dá a impressão que as autoridades, elas próprias, não percebem a importância das marcas rodoviárias. Outro, olha para este malandro, malandro mesmo. Malandro por quê, Mário? Estacionou de forma irregular e, percebendo da ilicitude do ato, ligou o quê, Mário? Sim, as luzes de sinalização. Está aí uma motorizada do agente regulador de trânsito. Está aqui o agente, que também não está para aí, mano. Porque repare só, tem esse espaço. Por que ele não colocou o veículo aqui nesse espaço? Muito bem. Conforme estão os outros, Mário. Muito bem. De forma arrogante, ele colocou o veículo ali, pode até impedir que este saia, que está bem imobilizado, ele com os intermitentes. Este senhor, que deve ser, se calhar, o indivíduo que está a conduzir aquela moto... Não, o que está a conduzir a moto está lá, com o colete. Está lá, correto. Mas este senhor que aqui está, Mário, investido da autoridade que é pelo Estado, ao invés de estar ali ao telefone, deveria detectar essa infração e sancionar. Porque... E se a viatura for dele, se for do senhor? Mário, não nesse pode... caso, repare que é um pormenor... É mais grave ainda, porque ele é o agente da autoridade, não é? Mário, ninguém está acima da lei. Da lei. Certo? O artigo 6º da nossa Constituição estabelece que o Estado subordina-se à Constituição e à lei. Muito bem. E são elementos constitutivos do Estado quem? O povo, as pessoas, o espaço físico e as instituições legalmente constituídas. Portanto, o facto de estar ali a exercer a sua atividade não lhe concede o direito de violar uma norma rodoviária. Coloca o veículo neste espaço, há espaço aqui, e então isso... E ele está à frente das instalações do governo provincial mesmo. Mário, desculpe dizer isso, mas há um despreparo. Há pessoas que não estão preparadas para exercer a autoridade que o Estado lhes conferiu, Mário. E há vezes que eu recuo um bocadinho, não é saudosismo, mas é factual. Eu digo, como é que um cipaio, naquela altura, impunha a autoridade que o Estado lhe conferiu, certo? Impunha a autoridade numa zona com mais de 500 habitantes, só com um porretezito, não tinha arma, não tinha pistola, e nós temos hoje polícias com pistolas, com porretes, com tudo aquilo, mas não conseguem impor a autoridade que o Estado lhe conferiu. Isto, Mário, é grave, é um ilícito grave. E repare, e vem ferir uma norma rodoviária que diz que é proibido imobilizar-se onde? Nas rotundas. E neste caso, como existem marcas que delimitam o estacionamento, ele deveria ter feito a manobra ali nesse espaço. Mateus, vamos só a mais um ponto. Será que vamos continuar no Ambo, Mateus? Se continuarmos, muito bem. Caso contrário, podemos ver também a cidade de Lubango, a minha cidade, cidade do meu coração. Eu amo Lubango. Ainda estamos no Ambo, não é? Ainda estamos no Ambo. E percebe-se aqui aqui já estamos no Ambo, não, ainda estamos no Ambo, estamos no Ambo. Isto é nas imediações do... Deixa-me cá ver, eu agora estou perdido. Isso é quem vai para o São João, não é? Agora repare, Mário, o trânsito está fluido em qualquer dos sentidos, mas voltamos àquele ponto qual? Marcas rodoviárias. As autoridades devem partir do princípio que as marcas rodoviárias são de importância capital na organização e ordenamento do trânsito. Mário, há aqui as pessoas chamam de bolacha, mas não é bolacha, uma placa central. A placa central indicia a presença de uma rotunda. E o código estabelece, o código de estrada, na linha C do artigo 31º, estabelece que os condutores que forem a entrar para uma rotunda perdem prioridade em relação àqueles que estiverem a fazê-la, certo? Quer dizer que, ao aproximarmos de uma rotunda, devemos afrouxar a velocidade. Se houver veículos a fazerem a rotunda, cedemos por passagem a estes, e caso não haja, avançamos, Marco. Muito bem, eu acho que aqui é nas imediações do quem vai... Já São João isso, acho que é São João. Sim. O Mário esteve aqui a fazer um exercício mental para ver onde é que estamos, não é? Eu acho que estou a ver aquele ponto quem vai para o antigo estádio de futebol. Corretíssimo. Ainda no Ambo, aqui em direção à Cala. Nota positiva para as autoridades. As autoridades policiais, percebendo que não existem marcas rodoviárias no pavimento e percebendo que, olha,
há esta malandrice dos condutores, certo? Fazer manobras irregulares. Aqui, presta atenção o que aconteceu aqui. Olha, mano. Um motociclista em sentido contrário. Agora, este senhor O carro teve de parar. devia mandar para... Esse senhor devia interpelar esse camarada, interpelá-lo e dizer assim, olha, porque ele vem em sentido contrário. Professor, teríamos aqui um acidente em tempo real. É indireto, mano, indireto. Portanto, mas também parece-me que os motociclistas gozam de uma certa imunidade. Porque, olha aí, porque eles vão fazendo manobras perigosas em determinados locais e não são o alvo da sanção policial. Olha-me aqui este doido. A fazer essa entrada para a esquerda. Ele devia entrar. Taxista. Sim, mano. Tem que fazer a rotunda. Corretíssimo. Olha-me aquele. E ele só faz. Agora, não sei por que carga d'água estão a remover. As autoridades colocaram os cones, agora estão a remover. Por quê? Estava bem colocado, Mário. Eu acho que chegou a hora de recolher para a unidade, não é? Não, Mário. A colocação dos cones é em razão das autoridades terem percebido que não existem marcas rodoviárias e os condutores, de forma reiterada, cometem esses ilícitos. Então, de forma preventiva, colocaram os cones bem colocados. A esta hora estão a recolher. Mas o serviço da atividade policial não termina às 17 horas. Ele estende-se o dia todo, Mário. Portanto, olha, vão fazer... Estão a tirar os cones e, em razão da remoção dos cones, olha... Ele acha que já tem permissão para o efeito. Não há linhas indicadoras no asfalto. Correto. Então eu posso ir para qualquer zona, certo? Corretíssimo. Então a autoridade que colocou fê-lo bem, assertivo. Olha o outro. Carro topo de gama, mas um comportamento podre. E esta é uma viatura ligada a uma empresa do Estado. Repare, esta gente devia perceber, devia ser sancionado, porque ele devia perceber que ele, ao remover os cones, está a permitir, e repare, mano, ele está a remover os cones e não está para ir para os ilícitos rodoviários. Quando ele diz, peraí, a minha ação está a fazer com que esses cometam o ilícito. Deixe os cones lá ficar. Se calhar recebeu uma ordem superior e nas forças castrenses, quando a ordem vem de cima, é de cumprimento obrigatório e o coitado está a remover. Mas a autoridade, quando pensou em colocar inicialmente, fê-lo de forma assertiva. E aquela viatura, o que é que está a fazer aquele carro? Meu Deus do céu! Olha. Mário, olha para este cenário. Nós podemos aqui assumir publicamente, Mário, que já há uma certa anomia no trânsito. Quer dizer, as pessoas comportam-se da forma que bem entendem, ousam-se, certo? Arrogam-se ao direito de violar as normas, porque sabem que não vai acontecer nada. Mário, há aqui um flagrante indireto. As autoridades policiais devem tudo fazer para manter isto aqui, Mário. Tem que se manter. Porque percebeu-se que enquanto os cones lá estiveram, a norma foi respeitada. Tão logo começou a se remover os cones, instalou-se o caos. Então as autoridades devem identificar os pontos críticos e manter a posição. Mário, nós estamos... E aqui é na cidade, não é na zona, não é na periferia, é mesmo na cidade. Mário, não é. Embora seja já no fim, mas é na cidade ainda. Mário, isto irrita-me. E é por isso que... Olha aquele aço. Entrou de forma... repare só, a presença do polícia não inibe as pessoas de cometer ilícitos. Quer dizer que eles já perderam o respeito pelas pessoas investidas da autoridade pelo Estado. Quer dizer, a presença deste senhor aqui uniformizado já não diz nada às pessoas. E isso é grave, Mário. Quando a presença do pai já não inibe o filho de cometer ilícitos ou comportamentos desviantes, Mário, aí atingimos o caos. Mateus Mboio, muito obrigado. Poderemos regressar a qualquer altura, mas temos o gráfico. Regi, vamos ver o gráfico. Vamos perceber o que acontece quando não se respeitam as normas no trânsito. De 4 a 6 de outubro. Mário. Professor, violentíssimo. Violentíssimo, Mário. É só para dizer, vimos, as imagens foram elucidativas e os dados só refletem aquilo, Mário. A anomia, a desordem que se criou no trânsito refletem-se nesses números, Mário. Não nos devemos admirar com esses números. Por quê? Porque nós vimos imagens em tempo real. Tempo real, sim. Certo, Mário?
E é só para realçar que este final de semana, sexta, sábado e domingo, os dados ou o reflexo dos serviços rodoviários foram graves, foram violentos, Mário. Estamos a falar de 27 acidentes na sexta-feira, que produziram 10 mortos e 45 feridos, Mário. Estamos a falar de 27 acidentes no sábado, que produziram 4 mortos e 33 feridos, Mário. Estamos a falar, Mário, de 30 acidentes no domingo, que produziram 10 mortos e 58 feridos, Mário. E estamos a falar de um acumulado nos 3 dias de 84 acidentes, 24, Mário, pasme-se, 24 mortos em 3 dias e 136 feridos. E continuamos nas dezenas, relativamente às mortes, nas dezenas e centenas. Quanto aos feridos? Mário, o nosso sistema de saúde já é débil, é frágil. E o trânsito, os serviços rodoviários vêm contribuir com 136 feridos em 3 dias. Certo, Mário? Os cemitérios foram povoados só do ponto de vista da cidade rodoviária por 24 pessoas. Estamos a falar de 24 mortos in situ, porque muitos daqueles 136 feridos poderão ter evoluído a óbito em razão da gravidade das ofensas corporais. Portanto, Mário, tudo isso deve nos levar à reflexão, amigo. Professor, um ponto e vírgula pode regressar a qualquer altura. Não pode parar de fazer o que está a fazer, professor. A sociedade precisa. Eu sei que muita gente está a receber e com agrado. Como as sementes que nós lançamos no solo, algumas caem em bons solos, bons terrenos, mas há sementes que caem em pedregais, há sementes que são levadas pelos pássaros, mas há aquela que reproduz. Mário Santos, eu não tinha noção da dimensão do nosso trabalho. Hoje, onde quer que eu passe, somos acarinhados. As pessoas dizem, olha, eu deixei de fazer aquele comportamento porque o senhor disse que é ilícito e provou que era ilícito. Portanto, há uma grande ausência de conhecimento daquilo que são as normas rodoviárias. Temos que assumir o ônus de que muita gente fez a carta, ou melhor, obteve a carta fora dos mecanismos legais. Por telefone. Houve aqueles, Mário, que já fizeram a carta há algum tempo e perderam esse conhecimento. As pessoas, os angolanos não têm a cultura de ler e não se atualizam. Mas também há aqueles que, em razão da transmissão que nós fizemos aqui, refletem e dizem, meu Deus, eu tenho feito errado, com mudar de postura. E têm chegado essas informações. Então, Mário, nós não queremos ser os donos da verdade. Somos aqueles angolanos que entendemos fazer diferente e partilhar o nosso modesto conhecimento com a sociedade para que hajam menos mortos e menos feridos no espaço rodoviário, em prol do bem-vida. E aqui estamos, Mário, disponha, porque estamos para servir, claro. Muito bem. Professor Gílio Quental, ele que é especialista em segurança rodoviária, pode regressar a qualquer altura. Quem se junta também a nós para abordar questões relativamente à nossa sociedade é o professor Nkanga Gomes. Ele que vai ajudar-nos a olhar para um assunto bastante perturbador. Eu lhe digo porquê. No dia 26 de setembro, agora, no mês passado, numa aldeia do município do Coemba, província do Bié, um cidadão foi acusado de tirar a vida da própria esposa. Ora, enquanto o cidadão é acusado de tirar a vida da própria esposa, ele, irado pela acusação, devido à acusação, bastante irado, na calada da noite levou consigo um grupo de pessoas à acusação. E foram na calada da noite enquanto o sogro, a sogra e os cunhados dormiam, estavam a descansar em pleno sono, depois de ter feito a acusação, numa casa de pau a pique. Casa de pau a pique. A acusação apenas. Nós não estamos a dizer que aconteceu efetivamente. Você vai ver que ele está a ser acusado disso. Numa casa de pau a pique, teto de capim. Fogo. Estavam lá dentro a dormir o sogro, a sogra e os cunhados. Resultado, morte imediata. Os cadáveres carbonizados. Mas agora foram detidos pela polícia. Regi, vamos à ação, vamos ver como é que tudo aconteceu e o que é feito deles.
Não, espera um bocadinho. Estão recordados daquele caso de cidadão que foi enterrado vivo? Iam para um funeral. Estão recordados, Regi? Aquele cidadão, afinal, era o Soba da aldeia. Nós passamos aqui um cidadão que foi enterrado vivo. Estava alguém com uma katana a bater dos pés, etc. O Soba da aldeia, afinal, ele tinha ido com aquela turma toda a um funeral, a sepultamento de alguém. De repente, no meio daquelas pessoas, alguém achou que o Soba era o responsável pela morte do cadáver que estava a ser enterrado. E eles, a acusação também, atenção, eles assassinaram o Soba a sangue frio. Houve um linchamento do Soba, porque eles disseram que o Soba era o causador da morte daquele cadáver que estava a ser enterrado. Crença ao feiticismo. Agora sim, vamos a estas duas matérias e regressamos já. Vamos ver. Tudo aconteceu no passado dia 26 de setembro numa das aldeias do município do Cuemba, quando um dos detidos foi acusado de ter morto a esposa pelos familiares da malograda. Insatisfeito com a acusação e por crença ao feiticismo, convidou os comparsas e na calada da noite, enquanto o sogro descansava junto com a esposa e os 5 filhos, estes atearam fogo na residência feita de pau a pico e todos conheceram morte imediata, ou seja, morreram carbonizados. E das diligências feitas por essas forças foi possível localizar os 4 elementos que realizaram esta ação macabra contra esta família que não pôde resistir, já que foram envolvidas pelo fogo desta construção rústica feita de pau a pique e capim e que não tiveram saída para que algum deles pudesse se escapar das chamas de fogo a que estavam sujeitos. Um mês depois, foram detidos pela Polícia Nacional e apresentados ao público. A polícia, em coordenação com os órgãos de investigação criminal, envolveram-se na descoberta dos indivíduos implicados nesta ação e desta feita foi possível a captura dos mesmos. Na mesma senda, foram detidos alguns jovens que enterraram vivo o Soba de uma das aldeias, também por crença ao feiticismo. O Aurélio pegou bebida, pagou nos homens, foram até ao funeral, ao cemitério, mas foram com o Soba. E o Aurélio se sentiu ofendido que não, como é que o Soba também vai no mesmo óbito da pessoa que matou? E nós fomos nos quimbandeiros e o quimbandeiro disse que quem matou é o Soba. E como é que fica? Então também vamos ter que matar o Soba. Então o Soba foi morto mesmo lá no cemitério. Só este ano, em toda a província, foram registrados 14 homicídios por crença ao feiticismo, para a preocupação das autoridades policiais. As forças policiais têm estado a trabalhar afincadamente as autoridades tradicionais, as autoridades religiosas, a colaborar grandemente com as forças da ordem no sentido de se banir essas práticas que, infelizmente, ainda constituem perigo naquilo que são os homicídios que ocorrem de crença à superstição a nível da nossa província do Bié. Os presumíveis autores foram apresentados ao Ministério Público. Olha, 14 homicídios em 10 meses, todos homicídios por crença ao feiticismo. Bié. Há bocadinho eu falava do Huambo. Confirmaram-me, é exatamente no Huambo. Aquela imagem era na zona do São João. De explicar porque exatamente e tal. E atribuindo a isso. É a mesma coisa, entre aspas, que acontece nas comunidades. Quando alguém perde a vida, ele ou a comunidade, desprovido do conhecimento científico holístico para compreender primeiro que as pessoas nascem e elas morrem por alguma razão. Por envelhecimento, por acidente, por doença, etc.
ao invés de compreender de que o irmão estava doente, aconteceu alguma coisa, não levamos o irmão ao médico, o pai ao médico, a doença prolongou-se, acabou por morrer, eles atribuem esse espaçamento físico. Alguém da comunidade que vive mais tempo, dizendo assim, o avô tem 80 anos ou 70, está sempre bem de saúde. Por que o pai é só que morreu, os jovens é que morrem? Então eles vão ao quimbandeiro, sabe? Que na comunidade tem sempre um quimbandeiro, aquele que consegue explicar que quem está a matar é o tio Zé ou o tio João, nome fictício. Especulando apenas. Especulando. Eles, com aquela fúria, com a ignorância holística, vão e executam. É assim que acontece, Mário. Por quê? Porque eles têm limitação da compreensão. Solução. Para nós reduzirmos este nível, devemos fazer um trabalho da comunidade. Aqui chamado a igreja. A igreja aqui é chamada com muita urgência. Para ir à comunidade, ir explicando, ir fazendo evangelização, explicar como é que de facto as coisas funcionam para reduzir a crença ao feiticismo. E a palavra de Deus tem essa capacidade de ir libertando gradualmente as pessoas desta comunidade, para que elas vão compreendendo de que quando alguém morre é porque estava doente ou fez acidente e que ninguém tem de tirar a vida de ninguém. E associando a igreja, psicólogos, juristas, antropólogos, no sentido dessa equipa multidisciplinar, para orientar esta comunidade e explicar qual é o caminho mais correto. Por quê? Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E muitos deles nem sabem a dimensão do crime que cometem. E depois, quando são detidos, como o jovem explica na peça, foram o quimbandeiro, que é referente àquela peça do Soba, o quimbandeiro disse que foi o Soba que causou a morte daquele jovem, e então tiraram a vida do Soba, porque o quimbandeiro disse que... Essa instrução deve partir desde a tenra idade, os mais pequenos têm de começar a perceber que... E aproveito para, de forma extensiva, olhar também para a confusão que se faz. Existem elementos que são traços da nossa cultura, da nossa tradição, que não podem ser ignorados. Isto é um dado. A manifestação, por exemplo, dos momentos do casamento tradicional, o efico, o momento da colheita, as nossas danças. Exatamente. A circuncisão, etc. E são elementos que nunca devem ser ignorados porque fazem parte da nossa ancestralidade, da nossa forma de ser e estar. Mas tem de se fazer a distinção entre aquilo que é cultural, que é tradicional, e aquilo que é a crença ao sobrenatural, ao feiticismo, como vimos agora na peça. Claro, Mário, o Estado angolano, e a Constituição é clara, o Estado angolano defende o costume e respeita o costume. Mas diz assim, e o costume é a fonte do direito. E diz assim, desde que o costume não atente contra a dignidade da pessoa humana. Muito bem, muito bem. O EFICO é um ato cultural. Faz parte da nossa idiosincrasia. E as nossas danças. Temos a Casa das Tintas em Cabinda. Exatamente. O Estado respeita isso. Ora, o Estado surge e diz assim, quando a dignidade da pessoa humana é posta em causa, as autoridades surgem. Está a violar aquilo que é o princípio do direito positivo. Muito bem. Logo, aqui a crença ao feiticismo, o Estado respeita, mas se ela pôr em causa a dignidade da pessoa humana, matar, destruir, é já um ato ilícito. E o nosso Código Penal condena isto. Por quê? Porque ela tipifica um conjunto de conduta na qual ela vai criminalizar. Que diz assim, o João ou Antônio, se ter esse tipo de conduta, o Estado vai criminalizar. Logo, esta ação que está a acontecer nessa comunidade no Bié é um ato criminoso. Não é o costume que, de facto, garante a nossa forma de estar e de viver e que honra e respeita a vida humana. Neste caso, estamos perante um ato criminoso e o Estado deve intervir. A cultura é uma coisa impressionante e maravilhosa. A cultura é agradável, sobretudo a tradição. Deixa-me só dizer, quando nós falamos nas nossas línguas, na língua típica, na língua da nossa zona, na língua
da zona em que nascemos, nós estamos a manifestar a essência, o nosso ponto, a nossa forma de vida. Já sabe como é que se diz em Quimbundo, TPA somos todos nós? Não. Não sabe em Quimbundo? Não. Eto mudieto. Eto mudieto. É lindo, não é? TPA, eto mudieto. Em que, como é que diria? Não faço a mínima ideia. Mas é lindo, falar da cultura é impressionante. E outra coisa importante, permita-me somar, por favor, é que a cultura é tão forte que o povo angolano deve compreender que foi um dos elementos que impulsionou a luta de libertação nacional. Por quê? Porque os angolanos estavam a ser retirados a sua honra, a sua dignidade, a sua forma de estar, de pensar, o quimbundo, o kikongo, o chokwe, a nossa alimentação. Isso foi retirando a nossa essência. E esse asfixiamento que o colono, de facto, estava a sobrepor o povo indígena, serviu de uma mola impulsionadora para, de facto, a luta de libertação nacional. Muito bem, Regi, vamos mudar de assunto. Um cidadão de nacionalidade chinesa, 30 anos de idade, está a ser acusado de forma fraudulenta, primeiro, ele na zona habitacional Vida Pacífica, Zanguzeiro, arrenda dois apartamentos. Arrendou 2 apartamentos. E chamou a atenção de muita gente porque a taxa de consumo de energia para um apartamento na Vida Pacífica por mês ronda os 5.000 kwanzas. 5.000, 10.000, portanto, depende do nível de consumo, quantas pessoas estão lá dentro. Mas como ele está sozinho, são 2 apartamentos, ele consumia 80.000 kwanzas. Isso chamou a atenção das pessoas. Por que 80.000 kwanzas? Sabe o que aconteceu quando as pessoas foram lá ver o que estava acontecendo nestes 2 apartamentos, professor? Eles perceberam algo que levou as autoridades a agirem. Nós vamos mostrar agora. O cidadão, com estes 2 apartamentos, a consumir cada um deles de taxa de luz, mais de 80.000 kwanzas, chamou a atenção das autoridades. Quando lá chegaram, viram isso. Mostra, Regi, o que é que eles viram? Mostra. Foi o último reduto desmantelado de mineração de criptomoedas, onde este cidadão chinês de 30 anos de idade foi encontrado. Em Luanda e na centralidade Vida Pacífica, o homem arrendou 2 apartamentos usando nomes falsos para a ação. E mediante um trabalho de investigação criminal feito por essas nossas 2 áreas operativas, culminou com a detenção em flagrante delito de um cidadão estrangeiro, nacionalidade chinesa, 30 anos de idade, engenheiro informático, por factos constitutivos do crime de mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais. Para a mineração de criptomoedas, ou seja, transação de moedas digitais, tinha instalado equipamentos de última geração avaliados em mais de $500.000. Estamos a falar de processadores caríssimos. Um processador está na ordem de $4.700 norte-americanos, com todo outro equipamento adicionado ou complementar a estes processadores. Estamos a falar numa estrutura tecnológica acima de $500 milhão. As atividades suspeitas levaram a uma denúncia anónima. Para além desse risco econômico que nós estamos a verificar, da atividade econômica ilícita, de suspeitas de branqueamento de capitais, há também outros riscos a nível desses apartamentos aqui de incêndios. Tanto porque esses equipamentos precisam de ventilação, consomem bastante energia elétrica, e vimos aqui que as suas faturas de energia estão acima daquilo que é a média normal. Aqui, por exemplo, em média um cidadão pode pagar por mês 5.000 kwanzas, esse indivíduo paga acima de 80.000 kwanzas por cada apartamento. Para fazer chegar o dinheiro até si, usava contas no exterior, que por meio de transferências internacionais punha a circular no mercado nacional. Moedas digitais, aquelas que são diferentes do kwanza, que só podem ser encontradas a nível, portanto,
da internet. Portanto, são aquelas moedas que são transacionadas mediante os chamados criptoativos, não é? Ou mediante estrutura criptográfica, que é, na verdade, uma tecnologia associada a um conjunto de chaves, a um conjunto de senhas que permitem o controle, quer privado, quer público, deste tipo de transações financeiras que ocorrem apenas na internet. Entre os vários crimes, o cidadão é acusado igualmente de branqueamento de capitais e associação criminosa. As questões ligadas ao branqueamento de capitais, como sabe, há aqui uma forma de branquear recursos ou ativos financeiros e também fuga ao fisco, entre outras atividades que podem estar relacionadas com este tipo de criminalidade. As investigações vão continuar para desmantelar possíveis ramificações criminosas. Muito bem, junta-se a nós o criminólogo António Nascimento. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. Obrigado. Estender estas saudações ao pessoal também que nos assiste. Podemos ajudar os telespectadores lá em casa, já que na vossa esfera de ação vocês falam muito sobre crimes cibernéticos. O que é isso de criptomoedas? Pronto, mesmo que seja uma explicação para leigos na matéria. Sendo também um tema voltado às tecnologias um pouco complexo, é importante que nós tratamos dele de forma muito pedagógica para que as pessoas possam perceber o que é isto de criptomoedas. Se olhar para o termo criptomoeda, o termo cripto vem de criptografia. E, como nós sabemos, a criptografia teve o seu advento naquilo que é a esfera militar, que era um conjunto de protocolos que se desenvolviam para evitar com que o inimigo tivesse acesso a determinada informação. Então, o que acontece especificamente? Ao olhar para a criptomoeda mesmo, nós podemos considerar... Ou seja, a cripto-operação nas mensagens era, portanto, enviar uma mensagem, mas a mensagem era... criptografada. No intuito para que uma pessoa estranha não tivesse acesso, não tivesse acesso àquela mensagem. Então, o que acontece? Era bem codificada de tal forma que ninguém podia ter acesso. Sim. E no âmbito da tecnologia, e especificamente já dos ativos digitais, foi uma proposta desenvolvida que era para ser uma alternativa ao sistema financeiro e econômico até então de 2008. E que nós podemos considerá-lo, de facto, é dinheiro, é um ativo, só que diferente do ativo ou da moeda fiduciária, que nós chamamos de papel-moeda. Funciona nas redes de computadores e também as suas transações acontecem com uma característica de anonimato e numa rede descentralizada, ou seja, diferente da moeda normal, não tem uma instituição central, como é o nosso caso o Banco Nacional de Angola. Então é assim, desta forma elas funcionam. É um ativo digital, anônimo, descentralizado, em que as pessoas podem negociar sem saber quem transaciona para determinado indivíduo. Enquanto Kwanza, a movimentação desta moeda depende do BNA. Exatamente. Da criptomoeda, qual é o banco? Ninguém sabe. Não existe uma entidade central. Uma das características é aquilo que nós chamamos em informática P2P. Nós dissemos em inglês peer-to-peer ou ponto a ponto. As transações são feitas de pessoa a pessoa. O que existe é um conjunto de protocolos que as pessoas têm a observar para que elas possam ocorrer. António, eu estou em Luanda e quero adquirir uma mercadoria no Dubai. Certo. Mas a transação tem de ser feita por criptomoeda. Eu vou no computador e digo, tem X milhões nesta moeda. Tem vários nomes, não é? Sim. Vamos supor que a criptomoeda de Angola se chama ex-Kwanza, por exemplo. Eu tenho este valor que, convertido na moeda do Dubai, seriam 500 mil dólares. O dinheiro físico não existe, só existe essa nossa conversa por internet. Exatamente. O que acontece é, e no caso mais popular, que penso que seria a moeda que estava a ser feita a mineração, que é o Bitcoin, nós precisamos ter primeiro uma carteira digital, ou às vezes uma carteira física, mas o mais comum é uma carteira digital. Essa carteira digital vai funcionar como a nossa carteira, só que também no âmbito virtual, que vai permitir armazenar e transacionar os ativos dentro da rede em que funciona a moeda. António, antes de eu começar a operação, eu tenho de ter dinheiro num determinado banco, em Angola, por exemplo. Sim, vai fazer a troca. Eu faço a troca para Bitcoin, que é a moeda que eu estou a fazer
dentro do esquema da criptomoeda. Sim, como é que vai adquirir? Vai adquirir por meio de uma exchange ou de uma corretora de criptoativos. Muito bem. Pode pagar com um cartão de débito, um cartão de crédito e através do dinheiro que tem nesse cartão, da moeda fiduciária, pode comprar esses criptoativos e armazenar na sua carteira para depois efetuar transações. Facilita também as compras à distância, não preciso circular, não preciso trocar para dólares, não preciso trocar para euros. Não. Eu tenho 500 mil dólares vivos. Moeda fiduciária. Fiduciária. Exato. No Banco Nacional, num banco qualquer. Sim. E então eu adquiro o mesmo valor, só que em Bitcoin, tenho que fazer a conversão. Sim. E então depois posso pagar, a partir do computador, posso pagar a outra pessoa como vai vender a mercadoria. Sim. Desde que essa transação obedeça a todos os protocolos da rede, pode comprá-lo sem nenhum problema. No nosso caso, nós ainda não adotamos esta moeda. Muito importante tem que se explicar às pessoas. O facto de terem posse, ou armazenamento, ou transacionar criptoativos não se consubstancia em crime. Não. O que Angola passou a proibir, e tão recentemente na Lei 3/24, desde abril do presente ano, foi a proibição da atividade da mineração, que é completamente diferente. Ou seja, a mineração, em termos muito simples, é resolver uma equação matemática. Resolvendo essa equação matemática por meio dos computadores, é possível transacionar e manter a segurança da própria rede. E isto é que, a partir de 10 de abril, passou a ser crime em Angola. Mas ter em posse o ativo digital como tal ainda não é crime. Eu posso ter Bitcoin. Sim. Comigo, a moeda, estou a falar, Bitcoin é a moeda, esta moeda virtual, nós estamos a falar dela agora. Eu posso ter, não é crime. Não é crime. Agora, criar o processo todo para ter essa moeda já é crime. Ou seja, o que passa a ser crime é a forma como se pode gerar esse ativo, que é por meio de algumas máquinas que nós chamamos mineradoras, que através da energia e o poder computacional permitem com que sejam transacionados ativos e ao mesmo tempo que se transacionam são gerados novos bitcoins. Isto é que é proibido. Agora imagina que o Mário adquiriu bitcoins, mas não foi por meio da mineração, foi porque alguém transferiu para o Mário. De forma legal. Ter em posse. O problema é que a questão da legalidade aqui é que nós ainda não temos um diploma ou não temos uma lei que permite regulamentar esta própria atividade em si. O que nós proibimos agora é minerar. Ninguém pode minerar criptoativos, mas se eu tiver em posse, não significa dizer que esteja de facto a praticar um ilícito criminal. António, este processo, podemos chamar fraudulento, é comparado ao dinheiro físico se eu fabricar notas de dólares. Sim. Chega a ser Sim, a parecido a isso. é mais ou menos uma analogia à forma como se pode, ou como os bancos produzem, por exemplo, o dinheiro, não é? Nós sabemos que a moeda fiduciária é imprensa, não é? E os bitcoins funcionam com um raciocínio diferente. Você precisa resolver um cálculo matemático, se os computadores na rede verificarem que aquele cálculo matemático foi resolvido, então são gerados novos bitcoins como recompensa. E assim é que são gerados e incrementados mais criptoativos no mercado. Por isso é que se usa muito essa carga toda de energia, né? Sim, sim, sim. Porque a atividade da mineração, devido ao poder computacional que se exige das máquinas, é necessário que haja muita corrente elétrica para alimentação. Portanto, embora tenha dito há bocadinho, para que os telespectadores percebam lá em casa, ainda é crime o caso da mineração. Sim. Neste caso é. Porque não há nenhum diploma, não é? Isso não está ainda definido. Não. Enquanto não existir o diploma, não se pode fazer Não, no caso da mineração específica, já existe uma lei, que é a Lei 3/24, 10 de abril do presente ano. Já minerar bitcoins em Angola agora é proibido a partir deste ano, desde que entrou em vigor. Mas no aspecto da posse, ele também só fala que pode ser punido quem tiver em posse a máquina de mineração, não o criptoativo, que é uma coisa diferente. Uma coisa é ter em posse os bitcoins e outra coisa é ter em posse a máquina que permite gerar os tais bitcoins. Agora, a posse das máquinas, e que a própria lei determina, se não estou em engano, vai de 1 a 5 anos a pena, é que é efetivamente proibido nos termos da lei. Muito bem, deixa eu só colocar aqui uma pergunta ao Nkanga Gomes. Um cidadão certamente subarrendou um edifício e está a produzir, está neste processo da mineração, correndo riscos ele, porque a subcarga
pode provocar incêndios, tem vizinhos à sua volta e ele está pouco se importando. Ou seja, embora estejamos em presença de um cidadão de 30 anos de idade, os níveis de irresponsabilidade, porque é um edifício, estamos a falar de um edifício de 14 andares, 14, mais coisa, menos coisa. Estamos a falar bom, assim em números muito vagos, estamos a falar em 100 e tal, ou 140 famílias, quase isso, né? Ele deita abaixo uma comunidade. Sim, mas de facto o crime não compensa e aqui, como o colega disse, que é proibido ter aqui a mineração, não é? É proibido ter aqui os equipamentos, tal como ele fez menção aqui. Eu, na verdade, não queria entrar diretamente à questão. Pelo facto de termos aqui um cidadão, eu tentei inquinar um bocadinho. Temos aqui um cidadão de um país que opera em Angola no sistema comercial, mas com uma retórica. Sim, vamos chegar lá. O crime não é transmissível e nós temos que perceber de que os Estados nem sempre conseguem controlar os seus cidadãos, não é? E aqui ele saiu de um território para o outro com a intenção de vir fazer algo do seu interesse, ter essa relação de circulação, não é, entre países, é um processo normal. Agora, é óbvio de que ele, enquanto indivíduo, a sua origem de seu país, não é? Não há nenhuma garantia de que ele, chegando em Angola, vai ser um bom cidadão. Ele está metido em atos ilícitos, que é a criptomoeda, que ele tem aqui os equipamentos, na centralidade, não é? Em que ele arrenda 12 imóveis, e que de facto acaba por meter em causa a vida das pessoas. Porque a primeira nota é que é o consumo das máquinas, não é? Pode provocar o aquecimento do próprio edifício através dos cabos elétricos, porque eles consomem muita corrente elétrica. E depois pode causar curto-circuito e pôr em causa a vida das pessoas. E para além disso, é um ato ilegal ele ter estes equipamentos, como o colega aqui fez menção. Se é um ato ilegal, ele está perante um ilícito. E se Angola criminaliza e penaliza de ter aqui a mineração, é óbvio de que ele está perante um ato ilícito e as autoridades têm que atuar. E se ele teve essa iniciativa porque encontrou uma certa brecha, não é? O criminoso também faz leitura, mas infelizmente o crime não compensa, e que o SIC de facto fez o seu trabalho e pela denúncia da vizinhança, este é que é o papel do cidadão, deve de facto denunciar, ligar às autoridades, sempre que perceber que alguma coisa está a correr mal. Há algo estranho. E esta ação que aconteceu na Vila Pacífica, de facto, é uma ação positiva, permite que um controle social involuntário dentro da própria centralidade, e aqui as pessoas devem ficar em alertas. Qualquer comportamento fora do comum devem ligar às autoridades, e esta ação foi positiva. Ele está detido, vai ser levado à barra do tribunal para responder então o ilícito que de facto ele acaba por cometer. António, só mais uma pergunta, porque o António tem outras ocupações agora. Nós temos visto de forma reiterada aqui no programa situações similares. Já até nós temos recebido matérias do interior de Angola, Lunda Norte, Mochico, Kwanza Sul, com situações semelhantes à mineração de criptomoedas. Podemos estar em presença já, efetivamente, de um crime transnacional, porque tem o seu efeito depois fora das nossas fronteiras. De repente, o Bitcoin começa a circular lá fora, porque certamente eles estão a fazer isso de forma virtual, mas têm que ter algumas obrigações financeiras de facto. Exato. Então, se Angola começa a ser este ninho de criação de moedas virtuais, neste caso, já estamos em presença de um crime que se está a estender dentro do país, com efeitos lá fora? Sim. Se me permite, Sr. Mário. Por favor. A questão da mineração, e já mesmo para entrar diretamente na sua questão, levanta-se duas problemáticas, e de certeza que foram as mesmas que levaram o Estado angolano, e muito bem, a criminalizar, que é o problema do consumo da energia elétrica e a emissão de gases CO2, dióxido de carbono. Mas só que a questão também, ou seja, este aspecto é uma faca de dois gumes.
porque pode também aqui o Estado ter uma oportunidade para arrecadar receitas. E neste momento nós estamos numa situação financeira não tão confortável, seria mais uma das fontes que poderia gerar receitas para o próprio Estado. Imagine, é que se o problema for, por exemplo, o alto consumo de energia elétrica, e nós vemos todos os dias nas notícias que Angola não tem um problema de energia elétrica, nós até temos excedente. O nosso problema é a distribuição de energia. Poderíamos aproveitar esses excedentes dentro daquilo que é a regulamentação do Estado para minerarmos e gerarmos receitas para esses ativos, porque hoje em dia esses ativos já fazem parte da Bolsa Internacional. Então é aqui uma boa oportunidade. Há países que estão a investir forte nisso. Exatamente. É só ver que a própria campanha eleitoral de Donald Trump, uma das fortes propagandas é a adoção dos criptoativos. Assenta muito sobre estes movimentos. E já temos países que têm como criptoativo moeda oficial, como é o caso do El Salvador. Então, há aqui sim uma possibilidade do Estado conseguir regular essa atividade, não proibindo na totalidade como é agora, mas agora neste primeiro momento esteve bem, porque nós precisamos sentar e ver em que perceber efetivamente o que é que isto é, fazer isto. E então, assim, num raciocínio com determinados especialistas, aplicamos uma outra medida que visa também gerar benefícios para o próprio Estado. Sob pena de continuarmos a perder muito dinheiro. Sobretudo relativamente ao consumo de energia. E depois que é mesmo tributar todos aqueles indivíduos que fazem essas transações, porque se olharmos, por exemplo, do caso de El Salvador, o próprio governo criou uma carteira digital, em que os cidadãos daquele país negociam dentro daquela carteira e pagam taxas ao Estado. É aqui uma variável. Provavelmente o Estado também não esteja ainda preparado, porque é preciso que se compreenda é um fenómeno, isso é muito recente. Não é? Sim, tem a sua complexidade. Nós não podemos só aderir a um processo só porque o mundo está a aderir. É preciso olharmos para a nossa realidade e essa criminalização nesta primeira fase esteve bem e depois provavelmente está a fazer analogia em treinamento com profissionais e ao seu momento poder aproveitar essa grande fonte de arrecadação de receitas, mas tudo ao seu prazo.